que isso é visionário, né? Eu tô falando de um homem só, né? Ou seja, você vai ter acesso à internet em qualquer canto, né? Quando se fala de Tesla, né? Uma hora vai chegar às outras populações, né? Por mais que ainda hoje não consiga. Mas isso no conceito de moda, né? É por mais que hoje, né, as roupas sejam inacessíveis, né? E tem que se dizer, tá? Eu acho que é muito importante, né? Eu vou fazer um stories daqui a pouco, né? Picado falando sobre isso. É muito importante a gente entender que moda não é acessível, tá? Por mais que muitas blogueiras, muitas influencers, né, esteja falando que moda é uma coisa acessível, moda não é acessível, tá? Roupas caras não são acessíveis, tá? Bolsas caras, eu acho que isso é muito importante eu falar justamente hoje. Tô tendo foguetes aqui, é festa junina, gente, hoje tem festa junina, tá? Eu moro no interior, então assim, aqui todo mundo se reúne, enfim, São João, horrores. Enfim, então não é acessível, tá? Moda não é acessível, tá bom? Bolsas caras, bolsas de luxo, como Louis Vuitton, não é acessível, tá? Enfim, por que eu falo isso, né? Porque a gente tá num momento muito importante, né? Eu tô vendo prisões, né? Eu ia falar da influenciadora que tá sendo, enfim, o nome dela tá se ligando com o PCC, mas é muito importante a gente trazer esse tipo de visão pra gente entender que quando a gente fala sobre moda, quando a gente fala sobre bolsas caras, roupas caríssimas, sapatos caríssimos que a gente procura ver na internet, né? Óbvio que toda garota procura esse tipo de conteúdo porque tá falando sobre beleza, tá falando sobre coisa feminina. Isso atrai qualquer tipo de garota. Mas é pra gente entender que... Mas eu quero deixar isso claro pra vocês, que por mais que isso atraia, isso não é acessível, tá? Falar sobre roupas caras não é acessível. Garotas de classe baixa, né? Eu tenho um canal, né? Como eu falei sobre Elon Musk, fala sobre conhecimento. Conhecimento é acessível. Todo mundo tem que ter conhecimento. Eu abri o canal Mona Lisa para levar esse tipo de conhecimento para vocês entenderem, né? Que as coisas são dadas com o tempo e que, enfim, pra gente entender, para levantar a nossa autoestima, né? Quando eu abri meu canal Mona Lisa falando sobre as figuras que eu me sustento, né? Figuras históricas, né? Não é um canal falando sobre história, é um canal falando sobre figuras históricas, né? Mas para animar a gente, né? Pra gente entender essa coisa toda que tá acontecendo, né? Pra não virar uma muvuca, né? E por que eu falo sobre isso, né? Eu venho falando sobre a questão da moda em si, porque querendo ou não, isso tá parecendo que é acessível, tá parecendo que uma Louis Vuitton é acessível. Enfim, por mais que a gente fale sobre moda, não é acessível, tá? São coisas assim que para você ter acesso, você tem que trabalhar bastante, tá? Enfim, e ela vem como um mérito, tá? Não como... Mas é pra vocês entenderem, porque querendo ou não, a gente entrou numa era aí, né, que a gente fica... Eu vi vídeos, eu quero falar isso, né, porque eu vi vídeos de blogueiras, né, principalmente voltadas ao mundo da moda, que foi de chocar, né, porque querendo ou não, eu fiquei chocada quando eu vi um vídeo de uma influencer falando que as meninas têm que seguir ela, porque querendo ou não, ela traz moda, ela traz luxo, ela traz beleza, e as garotas têm que se inspirar no que ela tem. Só que eu achei chocante, porque isso traz um contraponto muito especial no que ela disse, né? Que ela falou que o conteúdo dela tem que ser ligado às meninas de classe baixa, tem que ver os conteúdos dela para entender o que é uma Louis Vuitton. Você entender o que é uma Louis Vuitton é entender o que é uma Prada. Ou seja, você tem que, enfim, você tem que adentrar no... O que eu entendi, tá? Ela tava dando lá um workshop, ela tava dando uma palestra, sabe? Eu tava vendo palestra dela, eu achei que... São João. Enfim, ela tava dando uma palestra muito importante falando sobre as meninas de classe baixíssima, sabe? E isso eu tô falando no conteúdo de moda, tá? Uma coisa à parte. Meninas de classe baixíssima tem que ver os vídeos dela, né? Tem que, enfim, se inspirar nela, né? Porque querendo ou não, o mundo dela é uma coisa que as meninas de classe baixa têm que enxergar como, enfim, uma inspiração para você se sentir melhor. Mas isso traz uma baixa autoestima muito grande,
Porque querendo ou não, se você não se sente uma pessoa que tem aquela bolsa de marca, né, como uma forma de legitimar a sua feminilidade, né, você, enfim, como eu falei da mulher do PCC, né, eu achei que, enfim, você vai ligando as coisas, você vai entendendo, você só vai ter acessibilidade naquilo se você trabalhar bastante, isso vem como uma forma de mérito, tá? Enfim, não diria pra você que são coisas inacessíveis. Eu sou uma menina que trabalha, enfim, sou CLT, eu tenho um óculos ali é um óculos caro de marca, mas eu só tive ele, né, porque querendo ou não, tem um problema na vista, eu trabalhei bastante pra ter o óculos, mas isso não se liga ao fato, São João, isso nos liga ao fato de você ter que ter a vida que ela tem. Isso é impossível, né? Porque querendo ou não, você vai ligar a vida de luxo e vai achar que você só é você se você tiver coisas de luxo, né? Ou seja, se você se inspirar nela. Gente, eu achei absurdo. Enfim, ela tá ligada ao mundo da moda. E são várias, né? Eu achei absurdo o que elas estão falando para as meninas, né? Enfim, como uma forma de acessibilidade, né? Enfim, sei lá, a loucura que elas inventaram, né? Enfim, conhecimento é acessível a todos. Eu aconselho vocês, primeiro, adquirirem conhecimento, depois trabalhar, ok? E não se inspirar em coisas luxuosas ao extremo pra, enfim, não virar uma maluca do PCC ou sei lá, ter ambição sem ter, enfim, enfim, ter ambição sem ter estrutura psicológica para correr atrás da sua ambição. E ambição, gente, está vinculada a estudo. Vocês têm que estudar, tá bom? Estudar. O Mona Lisa foi feito para isso, para gente estudar primeiro, antes de vender a própria alma a troco de uma Louis Vuitton, tá bom? Enfim, eu vou fechar o vídeo aqui, né? Eu vou fazer o outro sobre o barroco, porque eu acabei falando uma coisa que não tem nada a ver sobre o estilo barroco. E o YouTube só dá 15 minutos de vídeo, né? Já tá no 14. Eu vou fazer o outro vídeo. Se inscrevam no canal, fiquem atentas a mais conteúdos. Tchau!